Deuteronômio, capítulo 32. Incline os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, deslize a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é ele, o Pai de vocês, que adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessiva geração. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciões, e eles lhes dirão: quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o com a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jururum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominação o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram das rochas que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isto e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos, me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aqueles que não é povo, como uma nação tola, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e venenos de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança do peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse ressecado a provocação do inimigo para os meus adversários, não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo, é gente, e neles não há entendimento.
Quem dera fossem sábios, então entenderia isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000 de sua rocha? Não estivessem vendidos se o Senhor não estivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos os detestam, porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos, o vinho deles é veneno de serpente, é peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado dos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que ele se levantem e os ajude, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão dos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá a carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louve com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a vida, e por essa mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso, você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel.